Você já chegou ao ponto de perceber que não pode contar com ninguém, nem mesmo com a família? Essa é uma das verdades mais difíceis que enfrentamos ao envelhecer. Aquele apoio emocional e prático que antes esperávamos da família começa a mudar, diminuir ou até desaparecer. Os filhos ficam ocupados, os irmãos têm seus próprios problemas de saúde, os amigos se mudam, adoecem ou falecem. E de repente você se vê pensando: quem realmente está aqui por mim? Essa pergunta pode atingir como uma parede se você não estiver preparado. Mas aqui está a boa notícia: você pode estar preparado. Na verdade, é possível construir uma vida aos 70 anos ou mais em que você se sinta forte, firme e inabalável, independentemente de quem fique ou vá embora. Este vídeo não é sobre amargura, é sobre sabedoria. Porque o verdadeiro apoio, aquele em que você pode confiar no meio da noite ou em uma tarde solitária, muitas vezes não vem da família. Vem de outras 5 fontes que a maioria das pessoas ignora até ser tarde demais. Essas 5 coisas são a verdadeira base de uma vida pacífica e independente depois dos 70. Elas são formas silenciosas e poderosas de apoio que não decepcionam, não se afastam de você e não fazem você se sentir um fardo. Fique comigo, porque o que estou prestes a compartilhar pode mudar a forma como você vê o envelhecimento e mostrar o quão poderoso você realmente é. Agora, vamos começar. Número 1. Mobilidade física. Quando você chega aos 70 anos, a capacidade de se mover livremente, de forma independente e sem assistência constante não se trata apenas de caminhar. Trata-se de liberdade. Trata-se de dignidade. E em muitos aspectos, é o apoio mais importante que você pode ter sem depender de ninguém. Mobilidade física significa que você pode sair da cama sem ajuda. Significa que você pode preparar uma refeição quente, alcançar os pratos no armário, ou sair pela porta da frente e respirar o ar fresco da manhã sem esperar que alguém venha ajudá-lo. Isso é poder. Isso é controle sobre sua vida. E mais importante ainda, é um tipo de apoio emocional do qual quase ninguém fala. Porque ele traz confiança e reduz o medo. Quando você consegue mover seu corpo, se preocupa menos em ser um fardo. Agora, sejamos honestos, manter-se móvel após os 70 anos não significa correr maratonas ou fazer acrobacias. Significa proteger suas articulações, manter o equilíbrio e manter os músculos fortes o suficiente para confiar nas próprias pernas. Hábitos simples como alongar-se todas as manhãs, caminhar por 15 minutos por dia ou usar faixas de resistência leve podem fazer toda a diferença. E nunca é tarde demais para começar. Muitas pessoas acham que o declínio da mobilidade é inevitável. Não é. Na verdade, quanto mais você se move, mais o seu corpo luta para continuar se movendo. Seu corpo responde mais às suas ações do que à sua idade. Do ponto de vista psicológico, a mobilidade física ajuda a combater um medo profundo. A maioria dos idosos carrega o medo da impotência. Quando seu corpo se torna dependente, sua mente também começa a se retrair. Você começa a duvidar de si mesmo, deixa de planejar passeios, evita viagens, recusa convites, não porque não tenha interesse, mas porque teme não conseguir lidar com a situação. Isso não é envelhecer, isso é encolher. E você não precisa viver assim. Veja o exemplo de Harold, um senhor de 78 anos que conheci em um parque na Flórida. Ele caminha todos os dias de manhã com uma bengala, faça chuva ou faça sol. Perguntei uma vez por que ele era tão dedicado e ele disse: porque o momento em que eu parar de andar será o momento em que começarei a esperar que alguém me ajude. E eu não quero esperar. Eu quero viver. A mobilidade dele não é perfeita, mas é dele. E isso lhe traz paz. Ele ainda dirige até o mercado, ainda visita os amigos aos domingos e ainda sobe os 3 degraus até a varanda de casa com orgulho. Não porque alguém construiu uma rampa para ele, mas porque ele se recusou a parar de se mover. A realidade é que quando você investe no seu corpo, mesmo que só um pouco, ele devolve a você um nível de liberdade que a maioria das pessoas só valoriza quando perde. A família pode não estar sempre disponível para levá-lo a consultas ou ajudá-lo a se levantar após uma queda. Mas se suas pernas estiverem fortes, seu abdômen firme e seu equilíbrio estável, você pode adiar essas necessidades. Pode manter sua independência por muito mais tempo do que os outros esperam. E esse é o tipo de apoio que traz confiança,
não apenas física, mas emocional. Portanto, se você tem se sentido rígido ou fraco ultimamente, tudo bem, não se julgue. Mas comece de onde está. Mova-se um pouco mais hoje do que ontem. Alongue-se enquanto espera o café passar. Dê uma volta a mais pelo corredor. Porque cada pequeno esforço constrói algo grande, sua própria base confiável. Uma base que caminha ao seu lado em cada passo do caminho. Não importa quem mais esteja por perto. Número 2. Simplicidade financeira. Quando você chega aos 70 anos, a paz de espírito não vem de quanto dinheiro você tem no banco. Ela vem de saber o que você precisa, o que pode administrar e como viver dentro das suas possibilidades. Sem medo e sem vergonha. A simplicidade financeira é um dos apoios mais fortes em que você pode confiar. E é um dos poucos que você pode controlar completamente, sem depender de mais ninguém. Veja bem, finanças complicadas se transformam em bagagem emocional. Lidar com várias contas, tentar acompanhar todas as assinaturas, sentir-se sobrecarregado com os cartões de crédito, não é apenas estressante. Isso corrói a sua sensação de estabilidade. E quando você está mais velho, estabilidade não é só conforto, é sobrevivência. Porque por mais que a família o ame, ela não pode apagar o caos financeiro. Mas um plano claro e simples pode ajudá-lo a atravessar os momentos mais difíceis, como uma bengala firme para a alma. E aqui está algo que a maioria das pessoas ignora. Simplificar o seu dinheiro não significa abrir mão do controle. Significa conquistar o controle. Um estilo de vida modesto que combina com você, não com as expectativas dos outros. A liberdade de comprar o que precisa sem questionar cada centavo. É como organizar um armário bagunçado. Quando tudo está no lugar, sua mente pode descansar. Do ponto de vista psicológico, a simplicidade financeira elimina uma das maiores fontes de ansiedade na terceira idade, a incerteza. Muitos idosos passam noites em claro pensando: será que vou viver mais do que minhas economias? Ou, e se eu não puder pagar um cuidador no futuro? E essas perguntas os atormentam mais do que a dor física. Mas quando você sabe para onde seu dinheiro vai, quando seus gastos são intencionais e suas necessidades estão cobertas sem apertos, você dorme melhor. Anda com mais segurança. Sente-se mais firme. Deixe-me compartilhar algo da minha vizinha Lorraine, uma viúva de 74 anos que trabalhou como bibliotecária. Depois que o marido faleceu, ela procurou um consultor financeiro e decidiu simplificar. Casa menor, menos contas, um único cartão de crédito e nenhum serviço por assinatura que ela não usasse. Ela me disse: antes eu tinha medo de abrir a correspondência. Agora abro cada envelope com a cabeça tranquila e o coração em paz. Ela até começou um pequeno cofrinho chamado Fundo da Liberdade. Apenas $10 de vez em quando, mas que a lembram de que é ela quem controla o dinheiro, e não o contrário. O que Lorraine fez não foi mágica, foi escolha. Uma decisão silenciosa e deliberada de simplificar sua vida financeira, para que ela pudesse focar em viver, não apenas sobreviver. E aqui está a parte mais poderosa. Quando suas finanças são simples, você precisa de menos gente para administrá-las. Não precisa ligar para o filho toda vez que surge uma dúvida sobre uma conta. Não precisa esperar por alguém da família para interpretar as letras miúdas. Você dá conta. Você está no comando. Então, se você se sente sobrecarregado com seu dinheiro neste momento, respire fundo. Você não está sozinho. E não precisa ser rico. Só precisa ter clareza. Cancele o que não usa. Junte o que puder. Anote o que entra e o que sai. Deixe tudo tão simples que você consiga explicar para um amigo tomando um café. Porque, no fim das contas, a paz não está nos números, está no saber. Se você ainda está assistindo a este vídeo e está achando essas ideias valiosas, comente número 2 aqui embaixo, para eu saber que você está aqui. E se ainda não se inscreveu, recomendo que se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Seu apoio nos ajuda a continuar criando bons conteúdos para informar e inspirar você. Agora, vamos seguir em frente. Número 3. Rotina consistente de saúde. Aos 70 anos ou mais, o seu maior apoio não são seus filhos, seus vizinhos ou mesmo o seu médico. É a sua rotina diária de saúde. E não estou falando de exercícios da moda ou suplementos caros. Estou falando das pequenas ações constantes que você repete todos os dias
para manter seu corpo e sua mente funcionando. Esse é o tipo de autossuficiência que constrói verdadeira independência. Porque quando o seu corpo está firme, o seu espírito também está. Veja bem, muitas pessoas só começam a prestar atenção na saúde quando algo dá errado. Mas isso é como tentar consertar um telhado com vazamento durante uma tempestade. É reativo e te mantém em modo de crise. Uma rotina consistente muda isso. Coloca você no comando. Quando você caminha toda manhã, bebe água, alonga as pernas, toma seus medicamentos na hora certa e se alimenta com o que nutre, e não apenas com o que enche, você está criando um ritmo de respeito por si mesmo. E esse ritmo te impulsiona nos dias em que a motivação está baixa e o corpo parece pesado. Há um poder escondido na rotina, especialmente na terceira idade. Psicologicamente, ela reduz a ansiedade porque elimina o cansaço de decidir. Você não precisa se perguntar: será que devo fazer isso hoje? Você simplesmente faz. Essa previsibilidade cria estabilidade, e a estabilidade gera confiança. E é a confiança que impede que você se sinta um fardo para os outros. Permite que você diga: ainda sou capaz, ainda estou em movimento, e ainda cuido de mim. Deixe-me contar sobre o Frank, um ex-eletricista de 81 anos que conheço. Todas as manhãs, às 6 horas, ele prepara uma xícara de chá verde, faz 15 minutos de alongamentos na cadeira, toma seus remédios e caminha 30 minutos pelo quarteirão. Chova ou faça sol. Ele me disse uma vez: não é sobre exercício, é sobre dizer a mim mesmo, toda manhã, que eu ainda importo. Isso me marcou porque a rotina do Frank não é sobre boa forma, é sobre identidade, sobre se manter conectado com a parte dele que se recusa a desistir só porque os anos estão passando. E aqui vai algo que você talvez não perceba. Quando você tem uma rotina, na verdade precisa de menos ajuda, e não mais. É menos provável que esqueça seus remédios, menos provável que sofra quedas, menos provável que se sinta perdido ao longo do dia. É como construir um caminho firme em uma floresta com neblina. Mesmo quando tudo parece incerto, seus pés sabem para onde ir, porque já passaram por ali todos os dias. Esse é um apoio real e não depende de ninguém além de você. Claro, alguns dias são mais difíceis. As articulações doem, a energia cai, o tempo fecha. E tudo bem, a rotina pode ser flexível. O que importa não é a perfeição, e sim a consistência. Uma caminhada curta pela casa, algumas respirações profundas na janela, um copo cheio de água antes de dormir. Essas não são grandes tarefas, mas juntas formam uma rede que te ampara, te sustenta e te mantém seguindo em frente com dignidade. Então, se você está se sentindo travado ou deixou sua rotina de lado, comece pequeno. Um hábito, uma ação. Porque cada vez que você cuida de si mesmo, você prova que é o seu melhor cuidador. E esse é um tipo de apoio que ninguém pode tirar de você. Número 4. Resiliência emocional. Se existe uma forma de apoio que se torna ainda mais valiosa com a idade, é a resiliência emocional. Não é o dinheiro, nem mesmo a saúde. Porque quando suas emoções são fortes, você consegue enfrentar quase tudo. Solidão, luto, decepções e sim, até as frustrações que às vezes vêm da própria família. A resiliência emocional é o que permite que você fique em silêncio sem se sentir vazio e encare as dificuldades sem se sentir destruído. Aos 70 anos, a vida provavelmente já te lançou muitas perdas. Talvez a morte de um cônjuge, o afastamento dos filhos, o declínio da saúde. E o erro que muitos cometem é achar que força emocional significa nunca se sentir triste. Mas não é isso. Resiliência emocional é sentir profundamente, sem se afogar nisso. É permitir que a tristeza passe por você, sem deixar que ela crie raízes dentro de você. Esse tipo de força não vem de fingir que está tudo bem. Vem de dizer a si mesmo: isso dói, mas eu consigo suportar. E a verdade é que cada vez que você faz isso, cada vez que enfrenta a dor sem fugir dela, você se torna menos assustado com o que vem pela frente. Isso é poderoso. Isso é libertador. Você não depende dos outros para carregar sua dor. Você está aprendendo a segurá-la, sem se quebrar. Deixe-me contar uma história. Aileen, uma mulher de 77 anos, perdeu o marido há 5 anos e vive sozinha. Perguntei a ela uma vez:
o que te ajuda nos dias difíceis? Ela respondeu: acendo uma vela toda noite, não porque sou religiosa, mas porque me lembra que ainda estou aqui. Choro em algumas noites, rio em outras, mas sempre digo a mim mesma: você sobreviveu a mais um dia. Esse pequeno ritual é a forma dela de honrar a dor, sem deixar que ela a consuma. Isso é resiliência. Veja, resiliência emocional não é apenas sobreviver às grandes tragédias, é saber lidar com as pequenas decepções também. Quando o filho não liga, quando um amigo se muda, quando você percebe que já não consegue fazer o que fazia antes, se você desmorona toda vez que algo muda, a vida se torna difícil demais para ser apreciada. Mas quando você tem força emocional, você conquista liberdade. Você não está à mercê das escolhas dos outros, nem das mudanças do mundo. Você permanece firme, porque escolhe como reagir. Psicologicamente, a resiliência emocional reprograma seu cérebro. Ajuda seus pensamentos a desacelerarem. Ensina seu sistema nervoso a não reagir em excesso. Constrói a confiança de que você pode enfrentar o incerto e ainda assim ficar bem. E na velhice, quando tantas coisas são incertas, esse é um dos presentes mais valiosos que você pode se dar. Agora, se você está se perguntando como desenvolver resiliência emocional, tudo começa com consciência. Fale consigo mesmo com gentileza. Permita que seus sentimentos sejam reais, mas não os deixe tomar conta. Encontre pequenas rotinas de equilíbrio, como escrever em um caderno, caminhar na natureza ou ouvir uma música que você ama. E lembre-se com frequência de que você já sobreviveu a tudo de difícil até agora. Isso não é sorte, é força. Então sim, a família pode se afastar, a saúde pode fraquejar, mas se o seu centro emocional estiver firme, você continuará de pé, de olhos abertos, coração estável e enraizado na silenciosa certeza de que você é suficiente, exatamente como é. Se você ainda está assistindo a este vídeo e achando essas ideias valiosas, comente número 4 aqui embaixo para eu saber que você está aqui. E se ainda não se inscreveu, recomendo que se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Seu apoio nos ajuda a continuar criando bons conteúdos para informar e inspirar você. Agora, vamos seguir em frente. Número 5. Um código pessoal de valores. Existe algo profundamente poderoso em ter seu próprio conjunto de valores, especialmente depois dos 70 anos. Quando o mundo ao seu redor muda, quando as pessoas decepcionam você e quando o futuro parece incerto, seu código pessoal se torna a sua bússola. Ele diz quem você é, o que importa e como deseja viver, independentemente do que os outros façam. Muitos idosos perdem o senso de direção porque passaram a vida inteira vivendo segundo as expectativas dos outros. Foram o bom pai, o trabalhador dedicado, o cônjuge presente. Mas quando esses papéis desaparecem, ficam se perguntando: e agora? É aí que entra um código pessoal. Ele diz: é isso que eu sou, é assim que eu vivo, esteja quem estiver olhando. Um código forte pode incluir coisas como honestidade, bondade, responsabilidade, simplicidade ou amor próprio. Esses valores não são chamativos. Não impressionam ninguém, exceto você mesmo. E esse é o ponto. Quando você vive de acordo com os seus próprios valores, deixa de precisar de aprovação. Para de buscar validação. Para de se abalar quando alguém discorda de você, porque sua paz não depende dos outros. Deixe-me contar sobre Howard, um homem que conheci por volta dos 80 anos. Ele me disse uma vez: tenho 5 regras, falo a verdade, não desperdiço comida, sempre devolvo o que pego emprestado, perdoo rápido e durmo com a consciência tranquila. Só isso. E todos os dias Howard vive com base nisso. Ele não é rico, não tem uma família grande, mas anda por aí com uma dignidade silenciosa que é rara. Por quê? Porque ele sabe quem é. Seu código o ancora. Psicologicamente, ter um código pessoal ajuda a reduzir o arrependimento. Torna suas decisões mais simples. Você não fica deitado acordado pensando: será que fiz a coisa certa? Porque você já sabe qual é a coisa certa para você. Também constrói estabilidade interna. Quando a vida joga uma surpresa no seu caminho, e ela vai jogar, você tem menos chance de entrar em pânico. Você pensa: o que os meus valores dizem sobre isso? E isso se torna o seu guia.
Na verdade, estudos em psicologia do envelhecimento mostram que idosos que vivem por um conjunto consistente de valores relatam maior satisfação com a vida, menos ansiedade e melhor saúde cognitiva. Por quê? Porque a clareza traz calma. Quando sua vida tem um fio condutor, uma linha de integridade, isso te mantém com os pés no chão. Mas aqui está o mais importante: seus valores são seus. Ninguém precisa concordar com eles. Você não precisa explicá-los, só precisa vivê-los. É isso que os torna poderosos. Seja acordar cedo para saudar o sol, se recusar a fazer fofocas, ser generoso mesmo tendo pouco ou manter a curiosidade sobre o mundo. Quais forem os valores que falam à sua alma, agarre-se a eles. Deixe que eles te guiem, porque quando você puder olhar no espelho, aos 75 ou 85 anos, e dizer, vivi de acordo com o que acredito, isso é sucesso de verdade. Isso é respeito próprio. E ninguém, nem seus filhos, nem a sociedade, nem o tempo, pode tirar isso de você. É o tipo de apoio que nunca desaparece, porque vive dentro de você. E no fim das contas, é disso que essa jornada se trata. Não de ser lembrado por todos os outros, mas de estar em paz consigo mesmo. Um código pessoal te dá essa paz. Ele não é barulhento, não se exibe, mas te sustenta, silenciosamente, fielmente, quando tudo mais muda. Reflexão final. À medida que envelhecemos, muitas vezes nos pegamos pensando: quem realmente permanece ao nosso lado quando as luzes se apagam e os dias ficam mais silenciosos? E nem sempre é quem imaginávamos. A família, os amigos, até mesmo o nosso próprio corpo, podem se tornar menos confiáveis com o tempo, mas isso não significa que estamos sem apoio. Na verdade, quanto mais envelhecemos, mais percebemos que alguns dos apoios mais fortes da vida nunca estiveram do lado de fora. Eles sempre estiveram dentro de nós, apenas esperando que nos apoiássemos neles. Talvez seja a força silenciosa das rotinas diárias, aquele ritmo reconfortante que diz à mente e ao corpo: você está seguro, você está firme. Ou talvez seja a alegria de pequenos interesses, aquelas coisas simples que fazem as horas ganharem significado mesmo quando ninguém mais está por perto. Essas não são apenas distrações, são conexões diretas com nossa identidade e nosso propósito. Também falamos sobre o cuidado físico. Algo tão simples como manter as pernas fortes e as refeições equilibradas pode ser o que separa a independência da dependência. É uma verdade que nem sempre queremos ouvir, mas é justamente a que nos dá mais controle sobre como vamos envelhecer. Cuidar de si mesmo não é vaidade, é sabedoria. Falamos ainda sobre manter a mente afiada, continuar curioso, engajado, vivo no mundo das ideias e das mudanças. Quando o seu cérebro continua crescendo, seu senso de relevância e resiliência também cresce. Você não desaparece, você se adapta, você evolui, você até consegue se surpreender consigo mesmo. E talvez, o mais silenciosamente poderoso de tudo, seja ter um código pessoal, um conjunto de valores que definem quem você é, não importa quem entre ou saia da sua vida. Esse é o seu compasso, esse é o seu escudo, é isso que te permite envelhecer com dignidade e um dia partir em paz. Então, o que tudo isso significa? Significa que o sistema de apoio mais confiável depois dos 70 pode não ser uma pessoa, mas uma mentalidade. Um modo de viver enraizado em hábitos, crenças e práticas que te mantém firme. Não importa o que o mundo faça, é sobre se tornar a sua própria base. Porque quando você consegue se manter de pé sozinho, nunca se sente realmente sozinho. Esse tipo de força interior não é apenas reconfortante, é libertadora. Agora, deixo um desafio gentil para você. Tire um momento, talvez depois que este vídeo terminar, e pergunte a si mesmo: quais desses apoios eu já tenho na minha vida? E qual deles eu quero começar a construir a partir de hoje? Não tenha medo de começar pequeno. Grandes mudanças começam com uma decisão silenciosa, tomada no segredo do seu próprio coração. Obrigado por estar conosco hoje. Adoraríamos ouvir você. Deixe um comentário abaixo e compartilhe uma coisa que você aprendeu hoje e como pretende aplicá-la na sua vida. Seus pensamentos são importantes para nós, então não hesite em compartilhar. Ler os seus comentários nos dá motivação e inspiração para continuar. Se você gostou deste vídeo e achou útil,
Curta, inscreva-se no canal e compartilhe. Seu apoio nos ajuda a continuar criando conteúdos de qualidade para informar e inspirar você. Obrigado por assistir e esperamos te ver no próximo vídeo.